Então, gente, boa tarde, tá? Hoje a gente está recebendo a doutora Priscila Palazzo, tá? Ela vai dar uma contribuição e falar um pouco dela, da prática dela com a criofrequência, principalmente no protocolo pós-criolipólise, né? Um grande prazer te receber aqui, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir com todos os profissionais e com o paciente final que está nos assistindo hoje. Tá. E para a gente poder entender como que ela faz associação, lógico que a gente vai ter que entender como que funciona a criofrequência, né? Qual que é o mecanismo de ação, como que ela é diferente da radiofrequência, como que ela é diferente da criolipólise, tá? Então a gente vai estar vendo tudo isso antes e depois ela vai estar entrando com o depoimento dela e com a parte prática também. Compartilhando com vocês a minha área de trabalho, tá? No final, gente, a gente vai estar vai estar abrindo para pergunta, tá bom? Vocês podem estar mandando as perguntas, que depois a gente vai lendo e vai respondendo, tá bom? Então, a gente vai ver aqui no seminário de criofrequência, primeiro a diferença entre radiofrequência, criolipólise e criofrequência. E radiofrequência, né? A radiofrequência é uma onda eletromagnética, né? Que ela age causando calor por conversão. E qual que é o principal efeito térmico da radiofrequência? É o Joule, né? Para a gente poder entender toda essa evolução que a radiofrequência sofreu nos últimos anos, nada melhor do que entender a importância da potência no quesito radiofrequência. Tá? Muita gente fala da frequência, mas eu sempre acho que o Joule, muita gente, né, principalmente aqui, você pegar qualquer livro de eletroterapia, você vai ver aqui que o Joule é o principal efeito térmico da radiofrequência. Então, o que move a empresa, a alta tecnologia, a gastar milhões e trilhões para poder evoluir uma tecnologia, né? É porque o nosso cliente ele quer mais resultado em menos tempo. Então, assim, a radiofrequência por si, qualquer radiofrequência, mesmo que seja uma bipolar, ela é uma tecnologia louvável, né? Muito boa mesmo, principalmente no quesito de flacidez, né? Muito bom, tá? Então, para você poder entender a diferença de uma bipolar para uma tripolar, não adianta contar a quantidade de polos que tem, porque muita gente, né, Priscila, vai lá, conta quantos polos tem no cabeçote e fala se tem uma tripolar ou se tem uma multipolar ou uma bipolar. E não é assim, gente. A gente tem que entender que o nosso cliente, ele quer mais resultado em menos tempo. E essas tecnologias vieram para quê? Para entregar mais energia e com isso acumular mais calor no tecido para você poder ter mais resultado em menos tempo, tá bom? Então, assim, se a gente for ver na fórmula, eu não quero assustar ninguém de falar sobre fórmula de física, que isso assusta todo mundo, mas é mais para a gente poder entender, porque muita gente fala que a frequência, que a alta frequência é melhor, que a baixa frequência é menor, e fica aquela coisa de frequência. E se a gente for ver que o principal efeito térmico, que é o Joule, aqui não está falando nada de frequência. Esse aqui, ó, é a fórmula do Joule. Então, você tem aqui que a quantidade de calor, tá, é igual à intensidade da corrente ao quadrado, vezes R, que é a resistência do tecido, vezes T. Então, qualquer profissional, tá, que já aplicou uma radiofrequência, ela sabe que se ela ficar mais tempo, ela vai acumular mais quantidade de calor e, consequentemente, também vai ter mais resultado. Só que o nosso cliente não quer ficar mais tempo. Ele quer ter mais resultado em menos tempo. Então, por isso que a gente evoluiu a tecnologia. E uma radiofrequência tripolar, gente, ela nada mais você tem 3 arcos simultâneos. Então, você não tem um campo fixo de positivo e negativo. Você consegue entregar 3 arcos ao mesmo tempo para o seu cliente. Então, você cria uma corrente eletromagnética muito maior, muito mais ampla, tá bom? Conseguindo acumular nesse tecido até 550 watts, tá? Agora, uma radiofrequência multipolar, ela vem com a mesma tecnologia de tripolar, mas com 2 placas, tá? Então, você vai ter mais resultado de uma multipolar do que numa tripolar, porque você tem 6 polos e esses polos, eles se cruzam, né? Então, o campo eletromagnético, ele vai ficar muito maior e vai estar o quê? Vai estar aumentando a intensidade da corrente, tá? Então, para a gente poder entender toda essa evolução do que aconteceu com a terapia de radiofrequência, a gente tem que entender um pouquinho dessa diferença entre bipolar e tripolar, né, e multipolar. E só te cortando um pouquinho, André, é uma coisa muito interessante. As pessoas
que eu tenho feito cursos, profissionais da área, que eu sinto que eles têm mais dificuldade de entender o que é uma radiofrequência bipolar, o que é uma radiofrequência monopolar, a profundidade, o que eu trabalho com a radiofrequência. Eu hoje mesmo acabei de receber um torpedo, eu acho que ela deve estar online, a Priscila, ela me perguntando, Pri, eu estou trabalhando com a criofrequência e o que você me indica? Trabalhar celulite, flacidez ou gordura localizada? Gente, tudo, né? A gente tem uma radiofrequência bipolar, nós temos uma radiofrequência monopolar. O que a mono trabalha? Adipose, gordura. Então dá pra gente trabalhar tanto a celulite, né? A gente precisa identificar se a celulite é gordura, é edema ou CPL. Então são essas coisinhas que eu vou dividir hoje com você. Fibrose também. Sem fibrose, mas assim, eu vou dividir exatamente isso. Eu acho muito importante a gente saber diferenciar o que é uma radiofrequência monopolar e uma multi, uma bi, saber onde ela está trabalhando, se ela trabalha em região epitelial, colágeno, ou se ela está trabalhando mais profundo. E quem trabalha com a tecnologia de radiofrequência sabe que dependendo da quantidade de energia que ela coloca no tecido, ela tem um efeito terapêutico diferente. Por exemplo, a gente poder tratar uma fibrose, seja num pós-operatório, seja uma celulite fibrótica, tá? Você não pode passar de 37 graus externos. 38, então, eu digo para trabalhar de 36 a 38. Chegou em 38, para a máquina. Isso, por que isso, gente? Porque se você colocar muito calor no tecido, você vai estar estimulando mais ainda o colágeno, né? Então, assim, tem hora que menos é mais, né? Então, a gente tem que estudar realmente, entender o que está fazendo, para a gente poder absorver o máximo de resultado em todas as terapias, tá? Eu digo que sempre antes de estudar a eletroterapia em si, a gente precisa saber o que nós estamos tratando. Então, assim, hoje no curso eu até coloquei a fisiologia da gordura, né? Entender o que é lipogênese, entender o que é a gordura, o que eu trato no método hoje, pra gente identificar quais são aquelas melhores terapias que nós podemos colocar, associar. Então, assim, isso é muito importante. Uma avaliação prévia é muito importante. Então, assim, não é só essa máquina, ela serve para isso. Não, gente, a maioria dos equipamentos, a Body Health hoje, ela serve para muitas outras a gente tem outras terapêuticas. Eu utilizo, também. Vou mostrar para vocês hoje, eu utilizo em estria, eu utilizo em celulite, eu utilizo em gordura localizada, eu utilizo em flacidez, né? Porque é isso hoje, né? A gente tem que saber, na verdade, em qual paciente utilizar. Não existe receita de bolo, tá? Cada paciente ele é único e a gente precisa saber que terapêutica nós vamos usar naquele paciente naquele determinado momento. E a radiofrequência monopolar, ela vem com uma característica, uma das mais antigas, né? Mas ela vem com uma característica totalmente diferente das outras. Porque você não consegue controlar a profundidade dela, porque você tem um polo nutriente, né? E a placa, então essa onda, ela vai atravessar o tecido. E com certeza vai acumular muito mais tecido, muito mais energia no tecido gorduroso, porque a gente sabe que o tecido gorduroso, ele já é seletivo por natureza, então ele absorve mais energia do que qualquer outro tecido, tá? Então assim, já na radiofrequência tripolar, você já veio com um apelo comercial para tratamento de gordura localizada, só que não conseguiu pegar ainda não, né? Já na radiofrequência monopolar, a gente tem até reconhecimento do FDA para tratamento de gordura localizada. Agora, já está tudo muito bom, só que o nosso cliente quer mais, né? Nosso cliente quer mais resultado em menos tempo. E aí o que a Body Health fez? Fez mais. Então, assim, você tem aí uma nova tecnologia, tá? Então, a tecnologia de radiofrequência, vamos dizer assim, essa terapia não estava estagnada aqui não, tá? A Body Health colocou uma ponteira super gelada e colocou uma radiofrequência monopolar e, ao mesmo tempo, uma multipolar. Então, você tem aí 1050 watts de potência, que se não tivesse o controle do frio, esse frio tão intenso, ia tostar quase todo mundo, né, Priscila? Exatamente. Então, assim... então a criofrequência, ela veio justamente disso, tá? Da evolução da terapia de radiofrequência. A intenção, gente, acredite, a intenção do fabricante não era ter um aparelho muito potente para gordura localizada. Isso veio por um acaso. Você acredita, Priscila? Consequência boa. Consequência boa, né? Então tá. Boa. A intenção do fabricante era realmente de ser o melhor aparelho de flacidez do mundo. E principalmente de você ter resultado imediato, tá? De você ter aquele lifting tão bonito, né? Na primeira sessão, mas que esse resultado fosse duradouro e progressivo, tá? Então, para isso se criou o frio intenso com o calor intenso e o choque térmico, tá? Choque térmico que nós vamos falar muito, todo mundo vai entender o porquê do choque térmico, quando que ele acontece e quando que ele não acontece,
tá bom? Então, se a gente fizer um paralelo entre radiofrequência e criofrequência, vocês vão ver que a terapia de criofrequência é uma evolução da terapia de radiofrequência. A gente já consegue indicar, hoje tem clientes que compram a criofrequência para gordura localizada. Tem cliente que adora ela para gordura localizada, principalmente os clientes que tratam mais corporal. Né? Os clientes que trabalham mais corporal acabam indicando muito a criofrequência para gordura localizada. Né? Então, a gente tem uma dermatologista, por exemplo, a doutora Kátia Volpe, que 90% das aplicações dela são faciais, principalmente para contorno. Tá? Mas assim, ela também usa para corporal. Né? Então, os 10% que você usa no facial dela é invertido. Tá? Então, assim, mas o que a gente está querendo passar aqui para vocês realmente é um pouco da experiência dela, tá? Principalmente na parte de pós-crio, e também você vai contar uns segredinhos aí de estria, de celulite. Vou falar vai um pouquinho contar mais, coisinha? eu vou um pouco além. Então, tá bom, As então. alunas vão ficar morrendo de raiva porque elas me cobram, né, no curso para eu falar outras coisas, e eu não consigo falar. Mas aqui eu não vou estar passando protocolo nenhum também. Eu vou estar passando exatamente o que a gente pode associar com a criofrequência. É um equipamento coringa que nós podemos associar em várias terapêuticas, e eu vou abrir um pouquinho a cabecinha de vocês, porque eu não sou formadora de opinião, não sou a dona da verdade, só vou abrir um pouco mais os horizontes para vocês que são profissionais, que já são capazes, ter um melhor resultado na clínica de vocês. Então tá, a gente vai dar um tempinho de 2 minutos aqui, tá? Então, gente, a gente teve aí hoje bastante gente, né, acessando. Teve que modificar um pouquinho aqui a configuração da internet para não estar travando para ninguém, ou pelo menos para a maioria, né? Porque essa transmissão ao vivo depende muito de internet, né? Então a gente viu aí algumas mensagens que estava travando um pouco, então a gente baixou um pouquinho a resolução do vídeo, tá? Pode ser que agora o pessoal não consiga ler, tá? Mas vocês não precisam ficar preocupados, que todo esse material que a gente está mostrando aqui, a gente pode estar encaminhando por e-mail também, tá bom? Então agora nessa resolução eles não conseguem ler não, tá bom, Priscila? Mas nem precisa ler não, né? A gente vai falando. A gente vai falando para vocês, sem problema nenhum. Então, gente, voltando aqui, para a gente recapitular a diferença de uma radiofrequência para criofrequência, tá? Então, o que você pode prometer de uma radiofrequência? Quando a gente passa a radiofrequência, por exemplo, no rosto, você tem um lift, só que você tem o edema, por causa da desnaturação do colágeno, tem um processo inflamatório, tá? E aí a gente tem o efeito lifting por radiofrequência, que a gente conhece muito bem, que no outro dia a gente já não é mais Cinderela mais, tá? E aí a gente vai ver que na criofrequência é diferente. Na criofrequência, esse resultado ele permanece, e principalmente com 21 dias ele é melhor, né? Você já passou a criofrequência no rosto e gosta bastante, né? Algumas vezes. Da sobrancelha, né? Tá certo. Então, gente, ó, para vocês poderem entender, tá? Então, numa criofrequência, você tem uma radiofrequência monopolar e você tem uma radiofrequência multipolar, tudo no mesmo cabeçote com o sistema frio, tá? Então, você soma 1050 watts de potência e nenhuma outra tecnologia disponível no mercado conseguia acumular tanta energia assim, tá? E a gente viu que no quesito energia, watts, né? É tão importante, por quê? Por causa do efeito Joule, né? Se a gente acumula, mas aumenta a intensidade da corrente, a gente não precisa aumentar necessariamente o tempo para conseguir aumentar a quantidade de calor, tá? Isso aí, gente, é física. Vocês podem pegar em qualquer livro de eletroterapia que vocês vão estar vendo. Não sou eu que tô falando, tá? É física. É física. E aí, gente, uma diferença, Priscila, da criolipólise para a criofrequência, infelizmente, eu pego aí, às vezes, algumas pessoas falando que a criofrequência congela a célula de gordura. Não, gente, não precisa falar que a criofrequência congela a célula de gordura. Se a pessoa... Apesar de ter um efeito muito semelhante que a apoptose das respostas. Priscila, a gente só pode falar o que está comprovado nas análises de laboratório por enquanto, né? Por enquanto. Como o aparelho ele vem se mostrando assim tão bom para gordura localizada, já foi pedido para fazer mais análises, né? Em cima do que acontece com o adipócito, né? Com o tempo, eu acho que a gente vai ter surpresa por aí. Mas por enquanto a gente vai se limitar na lipólise, não na apoptose, né? Por enquanto, a gente tem que ver aqui que a criofrequência faz a lipólise e que a criolipólise vai fazer a apoptose. Os dois fazem apoptose, gente. Eu tô mandando localizada. Mas voltando na criolipólise.
O que é a criolipólise? A criolipólise é uma terapia que revolucionou realmente o mercado quando foi apresentada em 2009, tá? Na Academia de Dermatologia. Essa terapia, ela só usa frio, tá? E o frio a gente sabe que é condutivo, por isso que a gente precisa da membrana, tá? Com isso você vai conseguir resfriar o adipócito, tá? Ele vai virar um fractal, vai ser desreconhecido pelo organismo, e aí você vai ter a apoptose, tá bom? Então, resumindo, seria isso. Então, se a gente for pensar numa criolipólise, ela faz tudo e aquela gordura é tudo pro organismo, menos energia, né? Então, o nome aí não condiz muito com a lipólise aí não condiz muito. Não condiz, mas assim, é um nome que pegou, né? Criolipólise é um nome que pegou, né? Mas você sabe que é interessante que muita gente pergunta de inflamação, né? Fagocitose. E aí a gente questiona onde está a fagocitose, porque todos os artigos, nenhum diz que tem inflamação, que tem a fagocitose, né? Eles falam de apoptose, gente, isso tá no Guyton, né? Estudem a apoptose. Como que é a apoptose? É a segunda parte, né, do processo. Então, se tem a apoptose, a gente vai ter que ter a fagocitose primeiro? Então, não, porque tem algumas diferencinhas. Ultimamente eu tenho estudado bastante com uma fisiologista, né? As eliminações. Então, fagocitose, pinocitose. Por exemplo, para onde essa gordura vai? Da criolipólise, só da criolipólise, para onde ela vai? Para onde que ela é eliminada? Exatamente, ela é apoptótica, então ela libera alguns mecanismos para ser eliminada. Então, assim, não é a fagocitose em si. Ela se suicida como uma célula cancerígena, gente. É um processo de câncer. Então, assim, é o mesmo processo da célula cancerígena. Um vírus, alguma coisa assim? Ela se suicida e aí ela libera TNF-alfa. Tanto é que todos os clientes que passam por criolipólise, se fizer depois de 2 dias um exame, vai ver que tem TNF-alfa aumentado no organismo. E a partir da liberação do TNF-alfa, a gente aumenta outras substâncias. Então, existe um outro tipo de eliminação. E assim, eu não acredito, Priscila, continuo não acreditando que tenha a inflamação. Então, em criolipólise não existe inflamação, é apoptose. Isso não sei o que eu estou falando, tem aí no Junqueira e Carneiro, que nós tivemos na faculdade, no Guyton. Leia um pouco mais sobre a apoptose, vocês vão entender qual é a fisiologia, qual é o processo de eliminação dessa célula. Ela se suicida e qual que é o processo que leva ela a não existir mais. Por isso, processo de 3 meses. Gente, a gente tem hoje no curso, inclusive, eu vou até falar um dia só disso. Então, assim, um dia de fisiologia bem fundamentada, tá? Quem dá aula é a doutora Camila. Por que a doutora Camila? A doutora Camila, ela vive fisiologia, assim como o grande mestre doutor Carlos Ruiz, que eu também tiro o chapéu, são fisiologistas, são pessoas que estudam a fisiologia. Então, e tem a prática também. Falar muita coisa, a gente fala demais. Então, assim, eu consigo entender hoje que eu preciso dos melhores profissionais comigo. Eu não sou a melhor em tudo. Eu sou uma, né, Priscila, que quando eu conheci a Priscila, gente, eu virei assim, Priscila, eu tô, quantos anos, Priscila? Uns 2 anos atrás, mais ou menos? 2 anos atrás, em Mato Grosso. Olha, eu não acredito Priscila, eu tô aqui, eu queria muito acreditar, porque meu patrão vira pra mim e fala assim, pesquisa uma criolipólise pra gente vender. Exatamente. E eu tô que pesquiso, já tinha feito 4, né, Priscila? Já tinha feito 4 sessões, eu falei, Priscila, infelizmente, eu não vejo resultado em mim, então meu olho não vai brilhar falando de criolipólise. E tem provas disso, hein, gente? Porque a turma de Campo Grande tava lá quando você falou. E aí eu mandei minha foto pra todo mundo. Eu olhei pra Andréia e falei assim, você não acredita? Não, eu já fiz, não dá resultado. Falei, então hoje você é modelo. E nós fizemos de um lado e te deixamos tortinha, né? Isso, exatamente. Fez de um lado só, mas era do lado que eu tinha maior, então não ficou tão torto assim. Então assim, gente, eu acho que eu não sou a melhor em tudo. Tem muitos profissionais de bons no mercado. O pessoal, eles têm que entender que pode somar as coisas, né? Tudo se soma. Somar conhecimento, somar técnicas, né? E a gente tem que questionar, realmente, né? A gente tem que questionar muito. Eu acho que vocês têm que questionar a Priscila, vocês têm que questionar outros profissionais, a gente tem que questionar tudo, né? Que é falado. Porque muitas coisas que a gente vê na teoria, às vezes a gente não vê na prática, muitas vezes a gente vê na prática e não vê na teoria. E isso é uma soma. Então hoje o meu time ele é completo. Mas tem quantos anos que você já faz o método? O método, 3 anos, ele já tá aí a todo vapor. A Crio, eu conheci em 2010, são 5 anos. Quantas pessoas você já a gente tem hoje
eu parei de contar porque eu tenho tudo documentado, né? Sim. Então, assim, todos os antes e depois do Instagram, o que eu tenho na clínica, os pacientes assinam um termo, né? Então, assim, eu tenho todos documentados. Só na minha clínica, eu parei de contar, faz uns 3 meses, já tinha 7 mil casos. Com uma das alunas, que são mais de 300 hoje no Brasil, ela já tem aí um N bem alto de paciente. Então, nós computamos há 3 meses atrás 11 mil casos. Hoje, eu faço por dia, na clínica a gente tem duas máquinas, uma em cada sala. Então eu faço por dia umas 10, 11 áreas de crio. Então aí a gente tem a gente tem aí muita coisa documentada. E agora, utilizando a criofrequência no pós-crio, que tá arrebentando, tá potencializando. Começou um pouquinho, né, muito, Priscila? sabe? Começou meio assim. Primeiro ela ficou brava comigo, gente. Primeiro ela falou assim, gente, como que você faz uma propaganda falando não é? que é criolipólise. Mas a gente tirou, né, Priscila? Porque na verdade, gente, a Body Health, vocês vão ver até no finalzinho, eu coloquei aí umas principais revistas ao redor do mundo. A Body Health está em mais de 45 países. E assim, muita coisa vem pronto pra gente, eu te expliquei, né? Então, para o pessoal poder entender esse fenômeno de criofrequência, o que ela faz, então via, né? Fazendo a lipólise pelo frio, que seria a criolipólise, que faz mais sentido do que a crio. Aí você concorda comigo, né? E a mais. radiofrequência de 1050 watts junto. Só que hoje a gente já tirou isso, até porque a gente não tem... muita gente, infelizmente, gente. a gente não tem a intenção de tirar, por exemplo, assim, o valor de uma terapia dessa no mercado. Não, mas não é nem tirar e colocar, porque são duas técnicas totalmente diferentes, cada uma tem o seu valor. Totalmente diferente. Mas eu acredito que é confundir o profissional final, né? Agora, uma coisa é realidade. Eu, se fizer a criolipólise isolada, eu não dou resultado, e muita gente também não dá resultado. Agora, eu trabalho com ela há 3 anos. Agora, se você juntar com a criofrequência, vai ter resultado. O método Priscila Palazzo, em si, não necessita da criofrequência, né, Priscila? Necessita. Necessita? Necessita, e as alunas que estão aí, elas sabem o porquê necessita. Eu vou pedir porque você já tinha bons resultados, só que melhorou, né? Seu cliente também, melhorou. Seu cliente que já era exigente, já também quer mais resultado em menos tempo. A estética é multável, gente. Não dá pra gente estacionar. Gente, pelo amor de Deus, não vamos estacionar. Eu falo para as minhas alunas não gostam desse termo porque eu não sou professora, minhas colegas de profissão, para elas estarem renovando a toda hora. Eu tenho colegas que me mandam mensagem, Pri, olha, eu associei no método, porque eu vou desmistificar um pouquinho aqui, eu acho que muita gente não sabe, tá? Mas o método, ele não consiste no congelamento e 10 sessões de pós-crio. Não. O método são 4 tecnologias que eu associo em uma sessão. Então, na primeira sessão do paciente, aquela que ela faz congelamento, a paciente ela usa a radiofrequência, que hoje eu tô colocando a criofrequência, já passei essa opção para os alunos também, tá dando um resultado excelente. A lipocaptação, tá? A criolipólise e a carboxterapia. Então, são técnicas que eu coloco tudo na primeira sessão. Um método que está registrado em cartório, que tem patente do método Priscila Palazzo, são essas tecnologias dessa primeira única sessão. O pós-crio são coisas que a gente vai fazendo, porque assim, o que foi congelado, o que eu entendo que eu congelei, e individual de cada quem pessoa, entrou né? dentro do cabeçote já vai dar resultado. Só que o pós-crio, o que é um pós-crio? Então vamos acompanhar a paciente que perde muito de uma vez, eu não preciso tratar aquele tecido? Preciso tratar aquela pele? Tem que incentivar a lipólise dos outros adipócitos. E os outros adipócitos? Então vamos incentivar. Então isso, o pós-crio. O cliente também, gente, ele precisa saber e lembrar que tá no tratamento estético. Larga ele 3 meses sozinho, comendo. Mas você sabe que eu tenho alguns pacientes que até ontem eu recebi uma foto bem interessante. Eu já vi algumas publicações. Que não fez nenhum pós-crio. Eles têm resultado, mas não são que não engordam. Diz que não engordam, né? Porque tem gente que não engordam. Quando você vira e fala assim, olha, a criolipólise não depende de alimentação, não depende de exercício físico, a pessoa fala, agora tô no paraíso. Na verdade, a gente tem que mudar a postura de venda, né, para o paciente. A gente tem que deixar o paciente ter noção de que... Primeira pergunta que eles me fazem, volta. Óbvio, lipo não volta? Volta. Se você comer, você vai criar novas células de gordura e isso vai voltar, gente. É óbvio que vai voltar. Então, se você já tem intenção de engordar, não faça. Não jogue dinheiro fora. Mas é bom a gente acompanhar assim. Eu não consigo, tá, gente? Eu trabalhei 5 anos com cirurgião plástico. Foi o início da minha carreira. E eu já trabalho 5 anos sozinha. Hoje são 10 anos de profissão atendendo. É minha paixão. Eu sou prática, tá? Nem por isso eu não estudo. Eu pego artigos científicos, aqueles que me
agregam eu coloco, aqueles que batem de frente comigo muitas vezes eu não agrego, mas não deixo de pensar. Mas assim, a gente tem aí hoje, nós temos um acervo que a gente não tinha antigamente, né? Não é Antes muito da difícil. internet, nossa, eu cheguei na faculdade, E o Santo Tradutor, então, Google Tradutor é perfeito não, para o você Santo poder... Tradutor até hoje, né? Porque eu dependo de alguém para traduzir, porque eu falo lá de inglês. Porque então, depois assim, que a gente tá nessa área, a gente fica meio doido, né? Eu mesma assisto novela lendo artigo científico, pra mim isso é normal, né? gente, a doutora Camila me fez voltar a estudar gaita. Então, Meu livro de cabeceira. Não, pai do céu, Camilinha, se você estiver me escutando, filha, eu tenho sonhado com apoptose, pinocitose, fagocitose. Eu tenho um livro que eu gosto muito, né, do Jones, Eu Sei Eletroterapia, ele e o do Guyton, que assim, que são os que eu mais consulto, tá? Então eu gosto assim, de alguns também. né? Então assim, gente, deu pra vocês entenderem que a criofrequência e a criolipólise de igual só tem o frio, né? De igual só tem o frio. Então, realmente, a gente tem as E a pastilhas... apoptose. A gente tem as pastilhas Peltier, tá? Que faz o resfriamento. A gente tem a bomba, né? Então, assim, faltou muito pouquinho para ela ter uma ponteira de criolipólise que eu já pedi tantas vezes e eu já vi os lançamentos da Body Health nos próximos 2 anos e não vai ter, né? Já tem um monte no mercado, Já tem, né? Vamos montar outras Coisa nova, coisa nova. O foco do coisas equipamento novas. são novidades, né? Exatamente. Então, assim, mas é uma terapia muito interessante. Hoje eu aprendi a gostar e muito de criolipólise, tá? Porque eu acho assim... Graças a mim, hein? Ela me ajudou muito. Então, o que acontece? Você realmente tem que dar um resultado para o cliente diferente. Eu acho que é até muito frustrante aquele cliente que já tá fazendo, você tem uma alimentação legal, que já tá indo na academia e não tá vendo um resultado tão satisfatório. Aí vem a estética de verdade avançada, né? Que não trabalha só com líquido, né? E só com, né? Floreando. Não que o líquido não seja importante. É importante, mas quando você age diretamente no adipócito, né? Não, gente, a alta tecnologia ela é incrível, né? Assim, eu há 5 anos atrás, pô, eu paguei minha faculdade vendendo trufa e lanche natural na faculdade. Assim, eu venho de uma família extremamente humilde, meu pai é metalúrgico, hoje, graças a Deus, eu tenho poder aquisitivo para poder sustentar os dois daquilo que eles nunca puderam ter. Então, hoje, primeira vez que meu pai viajou de avião foi ano passado. Então, assim, eu tenho uma história muito batalhadora. E quando eu comecei lá atrás... Não vamos somar com a minha história, não, porque eu até vender churrasquinho na rua. rua. Ela não tá com dó da gente, vamos... Ó, conta bancária Itaú. Não, brincadeira. Mas, assim, interessante é que lá atrás, quando eu ia em congressos de eletroterapia, né, então eu conhecia a criolipólise fora, na verdade, no congresso na Itália. Então, assim, eu via aquelas máquinas e falava, meu Deus, não é possível, não entrava na minha cabeça que aquelas tecnologias não funcionavam. Sim. Porque o que eu tinha do paciente final era isso. Eu já fiz. O que eu tenho de paciente que eu recebo hoje no consultório? Eu já fiz de tudo. Tá lá na anamnese, né? A gente fez uma anamnese. O que você já fez? Tudo. E o legal é que quem faz criolipólise, a gente faz o método e consegue um resultado diferente. Hoje, as meninas, as alunas não me deixam mentir, não. Hoje o nosso público, como a criolipólise ela já está muito conhecida, graças a Deus, o público vem voltando pra mim. Então hoje eu tô recebendo pessoas que já fizeram, então já sabem como funciona. E o que eu acho muito interessante quando a gente utiliza a criofrequência na pós-criolipólise é, assim, como que o tecido recupera mais rápido. Muito mais rápido, né? Então, assim, a gente tinha muito mais casos. A minha irmã, ela tem uma clínica, né, também. E assim, ela tinha muito mais casos de gente que sofria ali com aquele edema e com tudo muito mais tempo. E aí, gente, isso aí, assim, cada profissional tem a sua opinião, né? Então, assim, eu falo assim, vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça aí. Pode testar de um jeito, pode testar de outro. Eu acho assim que o que é mais importante é a segurança do cliente. Isso. Testar com segurança. Então, assim, não existe. E você não vender ilusão. Você não pode vender ilusão. Eu acho que o que falta hoje para o profissional de saúde é ser verdadeiro o suficiente para não vender ilusão, entendeu? Exatamente. Então, assim, falta do profissional entender um pouco mais sobre nutrição. O profissional de saúde, muitas vezes, ele passa o dia inteiro sem comer nada, entendeu? Eu era assim, eu tomo bronca, tipo água. O João tem que ficar batendo na minha porta, brigando comigo. Eu não como, mas eu sou acelerada. Todo mundo sabe, né? Já gosto muito, sou ansiosa, sou acelerada. Quem já me recebeu, né, fazendo um treinamento e tudo mais, sabe que eu ando com as minhas castanhas na bolsa. Mas
exemplo, eu não consigo. E tudo mais, né? Então, assim, e é uma coisa assim que eu tenho 2 meninas, né? E eu, minha casa não tem nada industrializado, você acredita? Ah, eu tenho 2 moleques na minha casa, tem tudo industrializado. Não pode, tá vendo? Não pode. Gente, mas eu não posso. E exercício físico, gente, nem que seja 5 minutos, a pessoa tem que fazer. 5 minutos por dia, você já consegue ter um resultado já legal a nível saúde. Eu vou parar esse seminário porque ela tá me dando lição de moral, eu já não tô gostando desse negócio, tá? Porque eu não faço atividade física, como muito mal, não sou exemplo pra ninguém. Meus filhos estão tentando agora. Mas ela pode fazer o método nela várias vezes. Entendeu? Eu não tenho esse Eu só fiz 2 vezes. Tá certo, gente. Então acho que ficou bem claro aí a diferença de criofrequência para criolipólise, né? Até por uma parte de fisiológica, né? Aonde a criofrequência vai agir, onde vai estar aquecido, que é a hipoderme, e a derme, como que vai congelar? Cara, mas o frio não vai dar uma volta e congelar algumas células, mas né? aqui que a gente tem que deixar bem claro que são 2 terapêuticas para gordura localizada. Isso. Que podem se somar. Tá? Então, assim, são 2 terapêuticas para gordura localizada diferentes, né? Não tem a melhor ou a pior, com impactos fisiológicos exatamente diferentes, mas as 2 dão resultados. Eu trouxe algumas fotos para você, depois quero que você mostre. Isso, nós vamos de mostrar. resultados imediatos da criofrequência e ele mantido depois de um tempo. Então, assim, não é pior, não é melhor, são terapias diferentes com o mesmo objetivo, tratar a gordura localizada. Como tem N's aí no mercado, a gente tem que saber. E Priscila, aqui tá aqui uma imagem que você também não tinha visto. Não tinha mesmo, já tô até ficando bravo com isso. Isso aí. Você não tinha visto, porque agora a gente tomou uma postura um pouco diferente, sabe? Como tá tendo muita gente aí com radiofrequência resfriada falando que é criofrequência, a gente resolveu abrir aí, tá aí, gente, ó, pode copiar, tá aí, ó, como que faz uma criofrequência. Olha que doido, tá vendo, Priscila? Todo o sistema... essa parte eu já não gosto muito não. Essa parte aqui, quem gosta disso aí é Carlos Ruiz, viu? Que desmonta tudo, todo o sistema de refrigeração. Olha o tamanho das pastilhas de POT. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês um desenho mais técnico, tá? Que mostra em 3D toda essa parte, tudo que tem nesse cabeçote e por que a criofrequência é tão diferente, tá bom? Vocês vão conseguir entender hoje, gente, porque eu vi os lançamentos da Body Health nos próximos 2 anos, como eu já falei. Por que a Body Health não vai ter uma ponteira pequena facial de criofrequência? Porque não precisa. Porque não precisa? Lógico que não. Porque uma ponteira pequena, gente, a gente já tem a ponteira pequena, né? Aquela tripolar é excelente. Quem não usa? Mas... o seguinte, eu uso muito essa ponteira na face, eu acho ótima, tá bom demais. Pequena vai me demandar muito mais tempo, tá bom assim? Isso, mas muita gente pede, né? E existem ponteiras resfriadas, quer dizer, muito antes de vir a criofrequência, já tinha radiofrequência com ponteira resfriada. Cooler resfriada, né? Isso, só pra aguentar, pra começar no comecinho, dar uma geladinha. Um conforto e tudo mais, mas aí a gente vai entender que esse sistema de refrigeração que existe na criofrequência é muito parecido, mas assim, é até idêntico. Se você pegar uma bomba, a bomba da criofrequência, você vai pegar aí uma criolipólise que trabalha com uma ponteira só, você vai ver que a bomba é idêntica, tá? As pastilhas também, gente, você pegar no diâmetro aqui do cabeçote, você vai ver que a pastilha também tem o mesmo tamanho. Então, se você pegasse uma ponteira pequenininha, você vai entender que a pastilha pequenininha vai gerar um frio menor, o calor também, por ser uma tripolar, porque é pequenininho, também é menor, e aí você não tem choque térmico, tá? Você vai ter um morno aí, tá bom? Então, assim, agora a gente vai ver aqui vamos ter um morninho pra aguentar fazer. Mas pode falar, tem uma que eu trabalhei, que estão dizendo que é criofrequência, e assim, fica morninha no começo, mas depois ela queima, viu? Porque ela frita, na verdade. Ela dá uma fritada. Eu acho que eu tenho foto dela aqui. Ela dá uma fritadinha. Eu até ganhei umas pacientes da rainha Cacau, Colute, que não me deixa mentir, porque deu uma fritadinha nela. Por a gente falou, gente, é porque a radiofrequência monopolar, ela acaba acumulando muita energia no tecido adiposo. Exatamente. E o tecido adiposo, ele vai acumular muito mais energia do que qualquer outro tecido. Então, assim, por isso que até então
mais médico usava a radiofrequência monopolar, né? Então, assim, eu fiz vários cursos aqui no Brasil. Para com isso. Fiz vários cursos aqui no Brasil. Respeito. Hoje eu acho que a classe que mais me admira, a classe que eu tenho mais respeito, por incrível que pareça, é a classe médica, mas é mentira. Porque quem faz radiofrequência somos nós. Eu, é esteticista, é físio. Somos nós que colocamos a mão na radiofrequência. E esse negócio de você medir a temperatura e controlar a temperatura é algo muito difícil. É muito difícil. Eu comecei a trabalhar com Accent. Isso, o Accent é complicado, né? Nossa, gente, quem não tem bursite do Accent, porque eu tenho até hoje, eu sofri muito com o Accent. E aí a nova versão do Accent, eu tenho até uma colega, Priscila, que ela arrebenta no Accent. E assim, ela sofre muito. Você vê que o Accent também, se não me engano, eu vi aí que aquela última versão, ela tem uma ponteira resfriada também, e nem por isso foi chamada de criofrequência. Claro que não, eles são sérios. Eles são sérios, né? E o Accent não precisa disso, eu acho que ninguém precisa disso. A gente nunca precisa desmerecer uma tecnologia. Radiofrequência monopolar, ela já é muito boa, como radiofrequência monopolar. Exatamente, a gente não precisa desmerecer uma tecnologia para colocar a nossa acima. O Accent é uma super radiofrequência, a criofrequência ela veio inovando, né? Eu converso muito, ultimamente eu estou sendo muito questionada sobre a criofrequência, e ela fala um pouco minha língua, né, André? Ela fala um pouco desses efeitos de choque. Na verdade, o que você ficou brava comigo foi justamente isso, dos clientes acharem que era o seu método numa única ponteira. Não chega tanto, gente, mas tem o seu lugar também, né? Sim, eu tô compressionada 2 anos atrás. Você precisa ficar ainda 2 horas quase fazendo o método, né? Gente, olha, não é 20 minutos. É um cabeçote, juro, é 1h40 com o paciente, 1h40 com o paciente. 2 horas até ele tirar a roupa e, né, deitar na máquina. Falar com você, contar da vida, né? Isso, os pacientes viram amigos nossos, isso aí. Exatamente. Então tá, vou mostrar aqui agora pra vocês uma animação, tá bom? Que mostra um pouco dessa ação dentro do tecido, tá? E aí a gente vai ver que o frio, ele é por condução, então ele é de fora para dentro. A onda eletromagnética, ela é de dentro para fora, ela não é uma onda quente, tá? Então aqui ele tá trabalhando em tecido. Isso, então aqui a gente tem o efeito do choque térmico do encontro do frio com o quente, tá? Então internamente, a criofrequência, ela pode chegar até 60 graus, tá bom? A gente vai ver algumas imagens termográficas aí que mostram isso. Mas assim, o cliente, ele só sente frio. E por que ele só sente frio? Porque muito frio, por sinal. Eu não curto muito essa ponteira gelada, agora tudo quente. Mas nós estamos na era Frozen, né? Tudo que é gelado tá fazendo sucesso. Tá? Vamos congelar. A nossa sensibilidade, gente, ela tá na pele, tá? Então, assim, esse choque térmico, o cliente não vai sentir choque. Tem gente que fica preocupado quando a gente começa a falar de choque térmico, acha que a gente tá dando choque no cliente. Não é isso, a gente tá dando choque térmico, mas é interno. O cliente ele não vai... Isso, o cliente ele não vai sentir. Essa parte do choque térmico também não vai sentir a parte do aquecimento também, tá bom? Então, assim, essas energias, elas não vão ficar misturadas, tá? Por isso que é possível, tá? De você ter o frio, que é por condução, e a onda eletromagnética, que ela é por conversão, porque ela interage na água, né? Você vai ter aí a troca de íons, entendeu? E aí, você vai ter o acúmulo de calor. E aí é onde entram outras coisinhas que a gente também precisa da dica. As pessoas me perguntam assim, eu demoro muito para aquecer uma radiofrequência normal. Se ela não entende um pouquinho daquilo que nós estamos estudando, do que nós estamos fazendo, na verdade, gente, a radiofrequência, qual que é o meio de contato? É a água. Se o paciente ele não toma água, você vai demorar muito mais. Para tratar uma flacidez, um paciente que é desidratado, é quase uma missão impossível. Então, lá na anamnese, a gente precisa ter o contato com o paciente. Não adianta o cliente beber água na hora só não, viu, gente? Mudar essa rotina. E volta aquilo que eu falei, o cliente precisa beber água, né, Priscila? Não, tipo o paciente só inventa que a água estimula colágeno. Pronto, ele vai beber água. Ele vai beber água o tratamento todo. Gente, o cliente é assim. E pra manter o resultado, tem que continuar bebendo 2 litros de água por dia. Porque o cliente, ele é assim, ele não vai estudar a fundo, ele não é PhD em fisiologia, né? Então, aquilo que a gente falar, a gente tem que ter o jogo de cintura. E a mentirinha pro bem é perdoada, não é? A mentirinha pro bem. Gente, que vai estimular colágeno na água pra ver se ele não vai estimular, né? Vai estimular. O corpo funcionando muito melhor, lógico que vai. Então, tudo tem um fundo aí de verdade, né? Então, aqui você tem um gráfico, tá? Mostrando do efeito da criofrequência no tecido, como que ela é diferente da radiofrequência. Então, você tem aqui um efeito Cinderela, sim. Só que o efeito do choque térmico, que foi o que a gente viu, tá?
tá? Esse efeito choque térmico ele dura de 20 a 30 dias. Então ele vai cruzar com o quê? Com o pico do colágeno. Então assim, vai acontecer como numa boa radiofrequência, né? Então uma boa radiofrequência, ela também vai ter um ótimo resultado com 21 dias e vai continuar agindo durante 4 vezes, tá bom? Agora, o que a gente tem na criofrequência, gente? 1050 watts, mono mais multi, né? O seu cliente só sentindo gelado enquanto você está ali acumulando energia com o máximo de segurança, tá? Então, assim, o nível de intensidade, de pico de colágeno que você vai ter aqui é muito maior do que qualquer radiofrequência, né, Priscila? Então, assim, a diferença de intensidade de resultado, de estímulo de colágeno é muito maior, tá? E aí, ele vai cruzar realmente com o choque térmico. Então, esse choque térmico, que é um efeito Cinderela, o seu cliente também precisa saber disso, né? Que são efeitos fisiológicos diferentes, mas para o seu cliente, para ele, você está colocando colágeno no rosto. Tipo assim, parece que é isso, né? Você passou a criofrequência, você está colocando colágeno, mas a gente não tem colágeno realmente formado ainda. Então, você tem contração imediata do colágeno, e aí você tem o efeito de lifting pelo choque térmico. Que vai ter que é só esse efeito de lifting imediato. O estímulo do colágeno, ele se dá no 15º ao 21º dia. E hoje tem muita gente confundindo um pouco isso, sabe, Andréa? Eu vejo algumas amigas, colegas minhas me questionarem: Pri, eu tô tratando flacidez de uma paciente e eu não tenho resultado. Sério? Qual radiofrequência você tá tratando? Eu tô tratando com AdSense. Mas você não tá vendo? Eu faço uma vez por semana. Gente, pelo amor de Deus, entenda aquilo que você está tratando. Eu consigo hoje tratar uma vez por semana um paciente com a criofrequência se eu quiser tratar gordura, se eu quiser tratar celulite. Se é um paciente com flacidez, eu vou dar um intervalo de 15 a 21 dias. Eu já fiz alguns testes desses, viu? Porque tem alguns estudos também hoje dizendo que a gente não precisa. Até você comentou disso, isso, né? Eu realmente não espero. Eu não espero uns 21 dias quando o cliente está com pressa. Agora, é lógico, se a gente puder esperar, né, os 21 dias... Eu fiz um teste com a criofrequência mesmo e assim... A maioria das pessoas, elas utilizam quando é para flacidez... Rosto, por exemplo, eu fiz uma paciente e dei um intervalo de 21 dias e fiz 2 sessões, e a outra fiz todas as semanas 4 sessões. A outra deu mais resultado. Nem se compara, porque é flacidez, né? Então a gente tem que saber o que... Lógico que a gente não vai atrapalhar o resultado da flacidez, ele vai continuar agindo, né? Atrapalha. Eu acho que atrapalha porque você tá quando ele tá tendo o estímulo do colágeno, você vai lá e degrada novamente. Então a gente fica só na primeira fase de degradação. Tem coisa, gente, que o profissional de saúde, ele não combina um pouquinho. Eu acho que não tem problema. Então, entendeu? Mas assim... Eu já fiz em vários clientes e vi que não tem problema. Mas... Tem artigos que dizem que realmente concordam com você. Isso. Que a gente não precisa desse intervalo de 15 dias. Mas eu tô cansada de mandar isso pros clientes. Eu vejo na prática, gente, que pra flacidez de 15 a 21 dias é muito na prática, por exemplo, a minha irmã, quando ela faz face, ela coloca de 15 dias. Eu acho que fica até mais comercial também, né? Você tratar a face de 15 em 15 dias e o corpo toda semana. Não. Né? Flacidez tem que ser... A não ser que, por exemplo, você esteja tratando... pra gordura localizada. Não, gordura localizada... Gente, agora me fala quem que tem flacidez não tem gordura localizada, você conta nos dedos, né, Priscila? Né? Então, assim, gente, outra coisa que a gente tem aqui no choque térmico, tá bom? O efeito de lifting pelo choque térmico, ele não tem um edema. Então, a gente tem que lembrar o que é a ação do frio em cima do edema, tá? Então, assim, quando a gente torceu o joelho, né? Coloca o quê? Uma bolsa de gelo pra quê? Pra não inchar. Fisioterapeuta. Então, assim, quando a gente tem o efeito lifting, né, pela criofrequência, que é gelada, que é muito gelada, né? Você não tem aquele edema, a gente não tem, entendeu? Porque quem tirou esse edema? Foi o frio, tá? Então, realmente, o que a gente tá vendo? Porque o efeito de lifting por radiofrequência ele é por conta do edema. Então, a gente tem outro lifting. A gente tem o lifting da criofrequência pelo choque térmico. Isso aí é muito diferente, gente. A gente vê testemunho aí no Instagram, adoro, né? Você coloca lá hashtag criofrequência, você vê um monte de testemunhos, né? Tem uma médica, por exemplo, que ela fui fazer uma demonstração para ela fez de um lado da face, e aí ela virou para mim e falou assim: não quero que você faça do outro lado.
Aí eu até assustei, né? Como assim você não quer que faça do outro lado, né? Não, eu não tô acreditando muito nesse negócio de choque térmico. Depois de 15 dias ela mandou você fazer outra. Não, ela não esperou os 15 dias, não. No outro dia, porque edema, gente, líquido, são horas, né? A gente não precisa esperar 15 dias pra poder... Chega. Não, são horas, né? Então, assim, no outro dia, ela veio e ela tava mais torta do que na hora que eu fiz, né? Então, assim, tem até o testemunho dela. Se você colocar lá a hashtag criofrequência, você vai ver, porque assim, realmente papel aceita tudo, né? Então assim, a gente vive aqui no Brasil realmente um país que tá com a estética assim, crescendo tanto e tão representativa a nível de mundial, né? Representa tanto, é um mercado que tá crescendo tanto e fica assim, a gente fica muito triste de ver tão boas radiofrequências, né? Que por serem pequenininhas, porque às vezes você importa uma radiofrequência, né? E ela é pequenininha, mas ela é potente, ela é eficaz. E aqui muitas vezes você pega umas enormes, lindas, maravilhosas, mas que você vai ver a potência Adoraria super ter a baixa. chinesinha com Anvisa. Adoraria. Tá certo. Então, assim, gente, a parte de fisiologia a gente não tem como mudar muito, não. Então, a gente vai ter realmente o pico de 21 dias. E uma sessão de criofrequência, você ainda vai ter estímulo por durante 4 meses, tá? Em declínio, mas ainda durante 4 meses. Sim, agora tira a dúvida de todo mundo. A única que tem esses efeitos térmicos e esses choques térmicos é a criofrequência da Body Health. Ainda é criofrequência da Body Health, tá? E assim, eu tenho como... E o método psicológico. E o método... Brincadeira. O que acontece é isso, gente. Como eu falei pra vocês, hoje eu coloquei algumas coisas diferentes nessa apresentação, né? Quem acompanhou a gente aí várias vezes, a gente já teve vários seminários online, né? A gente tinha até um certo receio de mostrar a nossa tecnologia com medo do pessoal copiar. Então a gente sabe que o pessoal vai copiar. Só que ninguém conseguiu copiar ainda, Priscila. Boas se copiam. Ninguém conseguiu copiar ainda. E uma coisa que eu fiquei muito feliz essa semana foi que a gente teve o reconhecimento e, graças a Deus, fora o nome Criofrequência como equipamento, como nome de equipamento, hoje a gente também tem a patente da terapia. Então, nada mais justo de quem desenvolveu a terapia de criofrequência, quem desenvolveu, quem pensou nesse choque térmico, quem pensou nesse calor intenso com frio intenso, ter essa patente, né? Eu acho que essa patente ficar na mão de outra pessoa não seria justo, principalmente com os clientes finais, com os profissionais de saúde que são sérios e querem assim resultados realmente assim satisfatórios e duradouros, né? Exatamente. Eu vou mostrar para vocês, inclusive vou dar até o número do processo para quem quiser consultar, porque tem gente ainda que acha que é mentira, que a gente não tem a patente e que nem foi a gente que desenvolveu a terapia. É muito falatório, né, gente? Eu luto por uma estética ética, mas aquela ética de que eu não preciso falar mal do meu colega, né, pra me sobressair, ele falar de mim. O pior, eu sempre falo para as pessoas, o pior inimigo de nós somos nós mesmos, e a gente sempre morre pela boca. Então vamos tentar se corrigir, eu me corrijo o tempo todo, gente, eu sou a pessoa mais autocrítica. Quando me questionam, eu chego lá no fundo e falo, mas será? Aí eu vou lá, estudo. Não, será não, tá aqui, pronto. Então a gente tem que fazer isso, né? Não adianta ficar falando, mas as pessoas falam mesmo. E eu acho importante isso porque eu tenho sido questionada. Você vê que eu venho te mandando muito print, muita gente me perguntando, ai Pri, mas a criofrequência de tal máquina ou tal máquina, gente, que eu saiba, a única criofrequência. A pessoa pode até chamar de criofrequência, poderia chamar de criofrequência antes desse reconhecimento dessa patente, né? Que foi semana passada. Mas assim, não dá pra chamar qualquer coisa não, né? Qualquer radiofrequência resfriada de criofrequência pelo simples motivo que vai confundir. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se você pegar na terapia de ultrassom, né? Você tem vários ultrassons. Você tem ultrassom terapêutico, né? Você tem ultrassom aí com terapias combinadas com corrente excitomotora, né? Você tem ultrassom focalizado, que é o HIFU. Você tem o cavitador, que dá do zumbido no ouvido. Então você tem aí que é o de equipamentos. Isso, você tem equipamentos aí, todos eles são ultrassom. Todos eles agem por cavitação, só que nem todos conseguem destruir o tecido adiposo. E você tem ultrassom aí de R$800 até R$380 mil. Então, assim,
Eu acho que dentro da tecnologia de radiofrequência também, né? lógico, a gente tem o Tera, por exemplo, na face, é um ultrassom focalizado. É porque o pessoal não entende muito de eletroterapia, né, Priscila? E precisa realmente estudar, gente. A gente precisa estudar e precisa entender. No nosso conselho mesmo, na nossa resolução, diz que a gente trabalha com ultrassom, tá, gente? Não tá lá dizendo qual a profundidade, qual a potência. O ultrassom é domínio nosso, a gente inclusive, tem que por exemplo, a tecnologia de criofrequência, ela, se você for consultar na Anvisa mesmo, ela tá lá como terapia de criofrequência, não é rádio, tá? E outra coisa também é qualquer profissional da área de saúde pode utilizar a criofrequência. É lógico que a gente tem um público bem selecionado, até por causa do preço, né, do equipamento. Não é todo mundo que consegue adquirir um equipamento desse, até quando vai pagar um aluguel de um equipamento desse, tem o preço, tá? Gente, só um minutinho, tá? Vou tomar uma água. Só um minutinho.